Se esse vídeo parou na sua frente, Deus te está chamando para ser um intercessor. Uma vez eu ouvi uma analogia muito interessante e para mim ela fez muito sentido. O mundo é um lugar muito caótico, né? É um lugar com com muitos problemas, com muitas guerras, muitas confusões. Mas você já percebeu uma coisa, que tem manhãs que você acorda e você começa a sentir aquela paz. Você sabia que, bem, isso é o que eu creio pelo menos, mas você sabia que as orações, elas criam um ambiente de paz? Eu acho muitas vezes que essa paz que sentimos é porque tem pessoas orando nessa terra. O mundo precisa de orações. E quando eu falo de orações, é de orações bem específicas e que cumprem com certos critérios. Olha só, eu não quero que você pense assim, a Bíblia é um livro de pode, não pode, pode, não pode. Na verdade, é um manual de vida, né? Não quero que você veja como um manual necessariamente de pode e não pode, não. Eu quero que você veja como um manual de vida, igual quando você compra, por exemplo, um celular, uma televisão, um computador, um carro. Aquilo tem um manual, né? Tá escrito o que você tem que fazer para cuidar certo daquilo, o que você não deve fazer para não ter problemas, né? É assim que a gente deveria ver a Bíblia. A Bíblia nos dá diretrizes muito claras respeito à oração, em específico intercessão. O que é intercessão? Intercessão é você orar por uma outra pessoa, é você se colocar espiritualmente falando no lugar dela para guerrear a batalha dela. E isso é certamente algo muito nobre que alguém pode fazer. Mas por que a gente faz isso? Às vezes as pessoas ainda, como for falar assim, pode ser que algumas pessoas não tenham uma maturidade espiritual para reconhecer certas coisas, porque Deus não revela tudo a qualquer um. Deus ele tem níveis de intimidade com as pessoas. Deus está disponível para todo mundo, mas ele tem níveis de intimidade com pessoas, e tem pessoas que são mais próximas de Deus, que, por exemplo, têm um melhor discernimento espiritual um com o outro. Mas por quê? Porque houve uma busca, houve uma entrega, né? E isso daí é algo que está aberto para todo mundo, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que estão novas na fé, ou tem pessoas que, quem sabe, até estagnaram na fé, ou tem pessoas que simplesmente precisam de um ajudador na vida dela. E esse ajudador às vezes pode ser você, orando pela pessoa. Bem, há vários motivos, né? Mas fato é que a gente tem que orar um pelos outros. A própria Bíblia fala também para a gente orar uns pelos outros. Mas hoje eu quero começar com outro versículo. Encontramos ele em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. O que é um justo? Um justo não é aquele que vai para a igreja, que fala bonito, que aparentemente conhece tudo de Bíblia. Não, aquilo não é um justo. Um justo é aquele que se submete a Deus, que busca agradar a Deus, que busca crescer em graça, crescer em conhecimento, que busca ser cada dia mais semelhante a Jesus Cristo. Aquilo é um justo. Justiça não é necessariamente sempre pelas coisas que você faz. Justiça é também pelo teu caráter. Algo muito importante, uma base para todos os intercessores: o mundo espiritual é real. E, por exemplo, uma pessoa pode fingir diante dos homens a ser, por exemplo, honesto, ser íntegro, mas o mundo espiritual vai ver se essa pessoa é íntegra mesmo e se é honesta mesmo. Então, no mundo espiritual, todo mundo está visível, como falar assim, na absoluta verdade, né? Não existe nada oculto nesse sentido. O mundo espiritual sabe
quem é uma pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem pessoas que oram, por exemplo, mandando o mal embora da vida delas ou da vida dos outros. E aquela pessoa, por exemplo, é mau caráter. Você acha mesmo que demônio vai obedecer a uma pessoa que não se submete a Deus, uma pessoa que é mau caráter? A pessoa pode orar quanto quiser e falar, vai embora mal. O mal não vai embora não, porque a pessoa não anda nos caminhos de Cristo. Jesus Cristo falou, eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nem o mal os fará dano algum. Essa autoridade é para quem está em Jesus, é para quem se entregou a Deus, é para quem busca viver uma vida que agrada a Deus, né? E lamentavelmente isso não é o caso de todo mundo, né? Então tem orações que às vezes não funcionam por causa disso, porque a pessoa não é justa. Então a primeira chave que eu quero dar é seja justo. Eu não falo isso julgando. Todos nós somos falhos, carecemos da graça de Deus, mas tem coisas que que é decisão própria. Por exemplo, ter caráter é uma decisão, né? E essa decisão cada um tem que tomar. Segundo ponto que eu quero dar, fechar as brechas. O que é uma brecha? Uma brecha é uma legalidade espiritual para o mal agir. Quando você ora para uma pessoa, você se está colocando na linha de frente, você se está colocando muitas vezes em uma guerra espiritual para batalhar por uma situação, por uma vida. E, obviamente, se uma vida, por exemplo, está enfrentando coisas espirituais, aquilo, você está mexendo com coisas espirituais. Você acha mesmo que o inimigo gosta quando você intercede por alguém? Não. Às vezes ele ataca. Ele ataca feio mesmo, muitas vezes, tá? Eu vou te falar uma coisa. Houve uma ocasião onde Deus me dirigiu para orar por alguém e aquela pessoa estava com os problemas na vida dela. Você acredita que uma vez eu estava no meu quarto aqui, né? Porque muitas vezes eu oro no meu quarto e eu senti tipo uma presença maligna que queria causar um medo em mim para eu não orar. O que você acha que é aquilo? Guerra espiritual. Ou muitas vezes também pensamentos tóxicos que não foram meus pensamentos vindo até mim. Tipo, dúvidas, um monte de coisa assim, ou besteira, sabe? O mundo espiritual às vezes contra-ataca alguém que está, ou bem, tenta atacar alguém que está guerreando aí, porque guerra é assim, você ataca e o mal tenta te atacar de volta às vezes. Isso é guerra espiritual. Isso não é todo mundo que sabe disso, mas oração é algo sério. Olha só, oração também, você tem que ter muito cuidado como você ora. Você deveria sempre orar de acordo com a palavra de Deus. Tem pessoas que oram para Deus pesar a mão sobre uma pessoa, para esmagar uma pessoa, para desejar o mal. Não é assim que se ora. Você, na oração, isso é muito forte. Mas, por exemplo, Jó, ele foi um homem que passou por coisas difíceis. Mas ele orou pelos seus amigos, na verdade eram seus inimigos, ele pensou que eram amigos, mas ele orou. E sabe o que aconteceu? Deus abençoou a vida dele. Se você tem um problema com alguém, abençoe essa pessoa na oração. E não fique orando de uma maneira contrária. Porque isso é oração contrária. Eu te digo uma coisa. Oração contrária, oração que vai contra a vontade de Deus, aquilo é feitiçaria. Tem muito crente feiticeiro hoje em dia. Nem sabe que é feiticeiro, mas é feiticeiro. Todo mundo que ora fora da vontade de Deus, fora dos princípios de Deus, é um feiticeiro. Pronto, falei. Terceiro ponto que
que eu quero falar também, vida com Deus, muitas vezes, é uma vida em segredo. Você não tem que mostrar para ninguém como você é espiritual, como é seu nível de intimidade com Deus. Ninguém precisa saber disso. Sabe por quê? Na Bíblia está escrito, quando a gente orar, para a gente fechar a porta, para a gente ir até o nosso aposento, fechar a porta do aposento e falar com o Pai que está em segredo, porque o Pai que está em segredo honrará em público. Tem muitas pessoas que tentam buscar a própria honra. Deixa Deus te honrar, querido. Deixa Deus te honrar, querida. Você não tem que buscar a sua honra. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. E quando Ele quer honrar alguém, Ele honra alguém em público. Então, quando você está, por exemplo, orando, você tem que demonstrar como você ora bonito para os outros. Não, ninguém tem que saber. Oração é algo entre você e Deus. Tem coisas, por exemplo, que você conversa com pessoas, né? Que você quer conversar de pessoa a pessoa, né? Assim que é também com Deus. Tem coisas que você tem que falar só para Deus. Não tem que falar para ninguém. Bem, eu espero que esse vídeo ele tenha servido como ajuda, como diretriz também para quem está orando por pessoas, para quem quer orar por pessoas. Aliás, eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Eu vou fazer vídeos também sobre como você quebrar, ou melhor, como Deus quebrar através da sua vida obras malignas na vida de uma pessoa. Mas isso já é mais tema de guerra espiritual, tá? Mas esse vídeo aí serve como uma base para você ter umas diretrizes por onde começar, né? Bem, que Deus te abençoe grandemente. E se você é novo no canal, se inscreva, deixa teu like. E te vejo no próximo vídeo. Fique na paz.